A evolução da história da sociedade. O fenômeno de fazer parte da sociedade, que se qualifica como uma revolução para a humanidade, é a condição para a existência de um ser humano e pode, portanto, ser visto como o maior salto na história da humanidade. A etapa da participação na sociedade tem sido visto como o principal critério para ser humano em todas as fases subsequentes. As características humanas só se desenvolveram com a socialização da humanidade. O indivíduo criou a sociedade e a sociedade criou o indivíduo. Ambos estão inseparavelmente ligados um ao outro. Separá-los um do outro levará a um isolamento e morte insuportáveis. Esta é precisamente a razão pela qual as forças dominantes estão promovendo a destruição da sociedade a fim de destruir o ser humano. Elas empreendem as mais diversas ofensivas para a construção de seu sistema de governo, a fim de separar o indivíduo da sociedade, mas apesar das tentativas, os seres humanos continuam a avançar rapidamente no palco da história, à medida que se tornam parte da sociedade. A seguinte observação de Heber Apel é decisiva para nossa compreensão do significado do social. Por natureza, todas as espécies têm a necessidade de viver próximas umas das outras, ou mesmo viver como um grupo de árvores que tem florestas e pescam seus cardumes. No entanto, a sociedade humana tem uma distinção qualitativa. A própria sociedade talvez seja o Übermenschen, o super-homem. Se colocarmos uma criança humana na floresta logo após o seu nascimento, e claro, assegurando sua vida, ela viverá a vida de um primata. Se humanos semelhantes tiverem que se encontrar lá, um período social semelhante ao dos primatas se desenvolverá. Isto indica o valor distinto da sociedade humana, o papel que a sociedade desempenha na formação do ser humano e o papel do ser humano na construção da sociedade. É claro, sem os humanos não haveria sociedade humana, mas ver a sociedade como nada mais que a soma dos seres humanos é uma falácia. Um ser humano sem sociedade não pode ser nada além de um primata. Com a sociedade, o humano se torna um poder incrível. Todas as coisas realizadas dentro da individualidade humana devem ser socialmente desenvolvidas. É impossível alcançar o conhecimento e estabelecer o regime da verdade na ausência da sociedade. O processo mais duradouro de se tornar parte da sociedade pode ser observado no Neolítico, após a Revolução Neolítica, que trouxe o primeiro desenvolvimento social feito pelo homem a um novo nível. Pode-se ver que o desenvolvimento humano e social sempre progrediu de mãos dadas nas fases subsequentes. O mesmo se aplicava aos humanos antes da Era Neolítica, que na época dos clãs e tribos também estavam constantemente em busca de sociabilidade. Os sistemas de clãs, que consistiam em grupos de 20 a 30 pessoas, podem ser definidos como entidades pré-societárias. Desde o Neolítico, esta estrutura se desenvolveu completamente na forma social. Durante este período, a transição para a vida estabelecida nas aldeias começa nos contrafortes das montanhas Taurus e Zagros, e na área conhecida como o Crescente Dourado. Com as pessoas se mudando e estabelecendo na Mesopotâmia, o destino da humanidade muda. A sociedade matricêntrica daquela época trouxe várias inovações. O desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, a produção de cerâmica e o uso da linguagem simbólica são apenas algumas dessas invenções. Naquela época foi criada a crença na estrela, que atribuía valores sagrados à mulher. A mulher é a fundadora central da sociedade. Nesta fase, a divisão do trabalho e da vida social é idealmente realizada. Assim, foi construída uma sociedade na qual todos tinham uma função. No Neolítico, que por sua própria natureza era uma sociedade moral e política, a construção de uma vida livre e democrática era central. O início da seca na Alta Mesopotâmia e a superpopulação levou à migração para as periferias inferiores e para o Oriente. Com a migração para Uruk, no Iraque atual, simultaneamente uma nova era se iniciou. A Baixa Mesopotâmia tinha solos aluviais, mais ricos do que a parte norte da região. Ao contrário da expectativa de que várias plantas diferentes pudessem ser plantadas e coletadas ali, a seca também teve um impacto e o problema da irrigação era a pauta principal. Ela foi superada pelo desenvolvimento de canais de irrigação. A vida foi mais uma vez moldada pela magia do Eufrates e do Tigre. A sociedade foi capaz de trabalhar coletivamente e produzir mais. Uma nova invenção foi desenvolvida exatamente nessa época. Seu impacto na sociedade foi muito grande.
Essa nova invenção é o zigurate. Na nova fase, os xamãs que transformaram em sacerdotes os anciãos em administradores e os chefes militares em comandantes. O lugar dessa nova classe é o zigurate. A construção de grandes sistemas de irrigação, a organização dos trabalhadores, a aquisição de mais produtos e a garantia de segurança requer conhecimentos especializados e gerenciamento. Inicialmente, o ancião procurou essa tarefa com base em seus conhecimentos e experiência. É indiscutível que ele obteve status social por certo tempo. A casa do ancião é o segundo andar da pirâmide que forma os zigurates. Os vizinhos são a nova administração e os comandantes militares, os produtores. Os trabalhadores e suas ferramentas necessárias, assim como seus produtos, estão localizados no nível mais baixo. O nível superior está vazio. Um espaço sagrado foi criado com a produção de algumas relíquias e ídolos. Este lugar foi retratado como a casa de Deus e ninguém estava autorizado a entrar, exceto os sumos sacerdotes. O zigurate é o protótipo, a primeira versão do estado que ainda estava em construção e que pode ser visto como a semente da qual a cidade e o estado cresceram. Este é o seu significado histórico. Para atribuir santidade ao zigurate, os sacerdotes constantemente espalhavam mentiras e criavam discursos religiosos. Os anciãos faziam política com a aparente beleza do novo sistema. O comandante, por outro lado, declarou permanente guerra a outras comunidades tribais em todos os lugares, a fim de espalhar esta grande invenção e mantê-la viva através de sua expansão, mesmo tendo havido grande resistência contra o estabelecimento de trabalhadores e escravos. As novas forças do sistema utilizaram todos os tipos de violência para expandir o número de zigurates e cobrir a demanda de trabalhadores. As classes dirigentes daquela época tentaram, por outro lado, convencer com discursos ideológicos e, por outro lado, usaram a violência piedosamente. No decorrer da história, o zigurate havia se tornado cada vez mais difundido. Toda a história da civilização é, em certo sentido, a história de sua disseminação. Cada zigurate recém-fundado trouxe uma nova cidade e a divisão de classes da sociedade. Ao longo da história, as mudanças ocorreram apenas na forma, não na essência. Ao mudar sua forma, a exploração nos tempos antigos na Idade Média garantiu sua continuidade. Até hoje, esta realidade continua com apenas algumas mudanças formais. Os trabalhadores no nível mais baixo se reuniram nos subúrbios das cidades. As classes dirigentes, por outro lado, mudaram-se para as vilas com jardins ou para arranha-céus. Nas universidades, nas academias do sistema, ele continua se reproduzindo junto com suas mentiras, e a violência está sempre presente, assim como os zigurates significam essencialmente viver do esforço e da produção do trabalho de outras pessoas. No mesmo sentido, devemos hoje falar do sistema mundial capitalista, que funciona com a mesma lógica. O sistema atual de exploração assumiu uma forma ainda mais ameaçadora. Neste sistema, você continua pobre mesmo produzindo. Você fica desempregado mesmo que trabalhe. O desemprego da sociedade mostra um nível de moralidade. No processo de tornar-se uma sociedade, todo tipo de trabalho e ação serve ao propósito da sociedade e é, portanto, sagrado. Não trabalhar é equiparado à imoralidade. Neste sentido, a civilização capitalista e estatista alienou a sociedade de si mesma. Ela devorou figurativamente a sociedade e se tornou um monstro que ameaça tudo o que está vivo hoje. A humanidade é confrontada com sua fase histórica mais difícil. Nestas condições, a ascensão da juventude revolucionária, que se volta resolutamente para a ação da liberdade, é inevitável. Assim como as pessoas em períodos difíceis construíram novas sociedades e as defenderam firmemente, voltaram-se para a religião, filosofia e ciência nos momentos mais difíceis e preencheram a vida com arte. Também é possível realizar agora uma grande ação em prol da liberdade. A humanidade, cuja existência está em perigo, produzirá sua revolução mais significativa sobre este ponto. A história exige que os jovens e as mulheres, em particular, atuem como forças de liderança. O legado histórico da juventude, sua conexão com a sociabilidade e as histórias introduziram o tempo da unificação como uma nova identidade revolucionária. A importância histórico-sociológica da juventude. Como condição fundamental para uma vida livre, uma identidade clara dos jovens é de suma importância. Todas as definições desenvolvidas até o momento para a juventude estão ligadas aos papéis atribuídos ao jovem pelo sistema dominante. Os poderosos criaram uma série de termos a fim de humilhar o jovem: inexperiente,
e novato são apenas alguns desses insultos. Com tais termos tirados do nada, impediram a energia da juventude que é dirigida contra o sistema governante. Obviamente, o sistema governante controla os jovens com a maior influência possível. Com as definições do sistema governante, tenta-se mantê-los sob controle. Suas palavras e opiniões não devem ter valor algum. É assim que o sistema governante salvaguarda a si próprio. Os marxistas e teóricos de classe também têm geralmente descrito jovens como ociosos ou como uma classe regular. A base para este argumento foi a falta de participação dos jovens no processo de produção. Entretanto, a história nos diz algo completamente diferente. O jovem é, pelo contrário, uma das forças mais envolvidas no processo de produção. Os centros hierárquicos movidos pelo poder, por outro lado, não são as forças de trabalho. Além disso, seria extremamente estreito e errado reduzir o jovem a uma classe produtora consumidora e formular definições sobre ele. Esta abordagem é o resultado de uma visão estreita da sociedade, que se concentra meramente nas classes. Isto também é uma falsificação da classe dominante. Com a produção do desemprego em massas, o capitalismo hoje transforma não apenas a juventude, mas toda a sociedade em uma classe de consumidores. Com o nível alcançado até agora, tais definições não são mais suficientes para fazer justiça à juventude e à sociedade. Com a rejeição de todas essas definições existentes de juventude, sua verdadeira identidade deve ser estabelecida novamente. Neste contexto, a definição mais geral do jovem seria a designação do grupo dentro da sociedade com idade entre 15 e 28 anos. Geralmente, isto começa com o fim da infância e termina com o início da maturidade. O desenvolvimento físico termina no início dos 20 anos. O desenvolvimento mental, por outro lado, nunca para e dura toda a vida. Neste sentido, a juventude certamente assume o aspecto de um grupo etário. Este aspecto da juventude pode ser descrito como o aspecto biológico. O jovem é, neste sentido, também um grupo social, que é definido através da mesma geração etária dentro da sociedade. Ele pode, portanto, ser definido como um grupo social que se encontra em fase de transição. Ao completar cada nova existência na natureza, a vitalidade se destaca acima de tudo. Os jovens ocupam também dentro da natureza social tal posição. O jovem representa a vitalidade da natureza social. Ela é móvel e nunca permanece no mesmo lugar. Ele tenta fazer sua voz ser ouvida nos lugares mais distantes. Sua energia é ilimitada. Expressa uma atitude nova e vital em relação à vida. Podemos imaginar que a época da juventude é comparável à primavera no calendário sazonal. Este período traz à mente o tempo da primavera. Assim, como toda a experiência da natureza muda e se transforma na primavera, a fase da juventude também contém uma renovação inacreditável. A vida humana contém uma enorme abertura para a mudança neste período. A renovação e a mudança, no entanto, começam com a rejeição do status quo. Este tempo é colorido e vital. Sua linguagem é a linguagem da mudança e da diferenciação. Na linguagem da natureza, a diferenciação encontra sua expressão mais intensa na juventude. A razão pela qual a diferenciação encontra sua expressão mais intensa no jovem está ligada ao fenômeno do tempo. Onde há tempo, há também desenvolvimento. Se considerarmos a mobilidade, dinâmica, mudança, pluralidades em desenvolvimento, não há dúvida sobre o significado do tempo. Mesmo nas simples mudanças físicas da juventude, pode-se ver a influência do tempo. O desenvolvimento é cheio de atividade, vitalidade e impulsividade. Nesta fase da vida, o tempo e o espaço não estão separados, mas em contínuo estado de fluxo. A juventude aparece sempre acompanhada de um período de tempo em que toda decisão é urgente, questões e problemas intermináveis e buscas alternativas continuamente. A juventude, como a feminilidade, não é um fenômeno físico, mas um fenômeno social, porque as características inevitáveis desse período natural do ser humano se refletem na vida social. Em termos de vida, sentimentos e pensamentos, a juventude é uma categoria social que tem seu próprio conjunto de características distintivas e um outro caráter correspondente que se diferencia de outros círculos sociais. Os traços dinâmicos, energéticos, saudáveis, atentos e ágeis que o jovem carrega são descritos como atributos juvenis na vida social. O jovem representa com essas características a intensidade e a vitalidade da sociedade. Por esta razão, o jovem é o grupo social, cujos reflexos e reações às questões que lhe dizem respeito à sociedade são estruturalmente mais pronunciados. O jovem demonstra um interesse especial em temas que definem o futuro da sociedade da qual ele faz parte, porque diante dele está uma vida muito longa. Assim, o tempo da juventude é um tempo em que a busca pelo futuro se intensifica. O jovem representa o desenvolvimento e a defesa da sociedade. Portanto, contém fortes reflexos, se ela mesma ou toda a sociedade for afetada. Como consequência natural disto, a juventude sempre se diz que os termos juventude e revolução estão próximos uns dos outros, e a natureza da juventude tende à revolução. Um ponto ainda mais importante é a consciência dessas
dessas características e do papel da juventude na sociedade. Sem isso, não se pode falar de autorrealização. Um trabalhador se torna consciente de suas características de classe e, assim, desenvolve uma consciência de classe. Da mesma forma, uma mulher não pode adquirir uma consciência de gênero sem compreender a realidade de seu próprio estado de escrava. Em resumo, ser apenas uma mulher ou uma trabalhadora não traz nenhuma formação de consciência. Isto, por si só, não faz sentido na busca da liberdade. Da mesma forma, isto se aplica aos jovens. Sem consciência, não pode haver uma juventude livre e autônoma. A consciência da juventude, como uma força social autônoma, é alcançada através da compreensão das características da juventude, a coragem de pensar diferente, ter altruísmo, honestidade, vitalidade, estar pronto para se sacrificar e a solidariedade são apenas algumas dessas características. Sem assumir essas características da juventude para a consciência e para viver de acordo com seu espírito, não se pode ser verdadeiramente jovem de espírito. Mesmo aqueles que são biologicamente jovens não representam a juventude sem essas características. O oposto também é verdade. Apesar da transgressão biológica da adolescência, o jovem pode ser representado se as características juvenis forem internalizadas, porque o jovem é um fenômeno histórico da sociedade. O jovem é a soma dos comportamentos sociais, sentimentos e pensamentos que expressam as características básicas de uma faixa etária. Neste sentido, jovem é tanto a mentalidade quanto o espírito. Outra faceta da juventude está intimamente ligada ao fenômeno da socialização. Sem assumir a socialização da juventude, não é possível ser socialista. O ditado de que cada pessoa é socialista em sua juventude corresponde a esta realidade. Como mencionado acima, o ser humano só poderia sobreviver por causa da sociedade. Assim, como todo ser vivo tem um mecanismo de defesa, assim como os espinhos de uma rosa ou a casca de uma árvore serve para proteção, também a sociedade é o mecanismo de defesa nos casos dos humanos. Os humanos se sentem seguros em sua sociedade antes de dar seus primeiros passos na vida. O jovem entra primeiro em um processo de grupo. Ele se torna parte de uma determinada comunidade. Com aqueles que têm características semelhantes, começa um processo de integração. Desta forma, o jovem se sente forte e acredita ter adquirido uma identidade, mesmo que não se estabeleça uma organização consciente. Ele sempre se move como grupo. Amizades próximas e grupos sociais são construídos. Algumas dessas amizades são chamadas de gangues de jovens, outras fecham círculos de amigos. Eles se defendem até a morte, se colocam ombro a ombro, lutam contra as disputas de vizinhança e forjam laços de sangue. Não é por acaso que as amizades mais íntimas de cada ser humano surgem nesta fase da vida. Tais agrupamentos podem se desenvolver como gangues e decadência, mas às vezes também podem ser motivos de grandes avanços na liberdade dos jovens. Por exemplo, o grupo composto por 7 membros, fundado por Dennis Gasmis na escola secundária, produziu uma vida inteira de grande camaradagem. Sabe-se também que na Revolução da Juventude de 1968, vários grupos juvenis representaram a vanguarda. Se não fosse a vanguarda de vários grupos escolares, de jovens desempregados, oprimidos, zombados, marginalizados, o movimento de 1968 não teria existido. O primeiro núcleo do PKK, que foi formado em torno de Heber App, também consistia de amigos muito próximos. Ainda hoje, muitos se juntam aos guerrilheiros em forma de grupos. Isto significa que o potencial revolucionário pode se desdobrar com a correspondente desenvolvimento da socialização da juventude. A característica mais importante da sociedade é que ela tem uma dinâmica de desenvolvimento e mudança. As estruturas sociais mudam e se transformam ao longo das etapas históricas. Como foi dito acima, a mudança e a transformação são também uma das características mais fundamentais da juventude. Assim, sociedades e nações carregando essas características básicas da juventude estão se desenvolvendo rapidamente e progredindo. Forças abertas à mudança social, ao novo e não ao conservadorismo, podem dar respostas às necessidades de uma sociedade que exige mudança e transformação. Neste sentido, a juventude, como representante da mudança e da transformação, apresenta a parte mais eficaz e ativa da dinâmica social da mudança. Devido a estas características estruturais, a juventude sempre ocupou um lugar especial na história dos acontecimentos sociais. Muitas vezes, desempenhou um papel pioneiro para as sociedades. A vida social humana ocorreu no sistema de clãs por quase 2,5 milhões de anos. Crianças e idosos que representavam apenas um pequeno círculo no clã precisavam da proteção do clã e eram atores bastante passivos defensivos, enquanto a mulher, como força principal, organizava junto a sua vida ao homem. Os jovens apareceram como um grupo que desempenhou um papel central na manutenção da vida do clã sob condições naturais difíceis. O fator mais importante para isso foi o desempenho do jovem no clã. Afinal, seria irrealista esperar que sob condições difíceis as outras partes da sociedade fossem capazes de reunir a eficiência e o dinamismo para a continuação da vida, devido à sua vantagem biológica.
a juventude desempenhou um papel importante na vida do clã. Suas características biológicas criaram base para seu status social. Pela primeira vez, a instrumentalidade em termos de uma utilidade funcional da juventude no sentido social entrou em jogo. Ela surgiu dentro da comunidade como uma força viva e fundamental. Isso também continuou no nível da tribo, como forma de organização social, durante 17 a 22 mil anos. Em nível tribal, a dimensão social se expandiu. As pessoas saíam de cavernas e se voltavam para as margens de lagos e rios. Uma ordem semi-sedentária e uma divisão de trabalho rudimentar começaram a se desenvolver. Sob tais condições, os jovens assumiram uma posição ainda mais ativa dentro da sociedade. Junto com a mulher, os jovens se destacaram em áreas como a segurança, a caça e a participação na organização da vida. Simultaneamente, com a transformação da organização tribal na grande revolução neolítica, a posição da juventude também foi severamente transformada. A vida estava agora completamente organizada em torno da mulher. A juventude, por outro lado, tornou-se a força motriz da sociedade matricêntrica. Na sociedade livre das mulheres, a juventude se tornou a mais importante aliada das mulheres. Ela estava na vanguarda da produção, da defesa e era uma matriz de força social. Na vida social em transformação, sua importância ampliou-se como criadora e defensora junto da mulher. A fase neolítica começou há 12 mil anos e durou cerca de 5 a 6 mil anos. Com o início da hierarquia na ordem social neolítica, as mulheres foram empurradas cada vez mais para fora do sistema social. Através da ideologia das dinastias governantes e da ideologia do patriarcado, a organização das mulheres foi marginalizada. Isto foi uma grande traição à juventude e à separação da mulher de seu sistema. Encontramos-nos em um dos momentos mais críticos da história. Os ataques da generotocracia complementam a ideologia das dinastias governantes e do patriarcado. Eles separam a juventude da mulher. Estes acontecimentos representam etapas importantes na emergência da civilização. Estes que levam à civilização estatal. O papel da juventude é extremamente marcante e importante. A juventude desempenhou um papel muito importante na mudança do sistema. Entretanto, a mudança neste contexto significa decadência e ruína social. Neste caso, os jovens desempenham um papel negativo. Nem toda mudança e desenvolvimento podem ser equiparados ao progresso. Deve ficar claro que a aprovação à crítica da mudança, sem questionar o como, só pode ser um erro. A sociedade livre é gradualmente empurrada para fora nesta fase, e a sociedade entra numa fase de escravidão. A juventude também foi utilizada nessa fase da história e desempenhou um papel muito negativo. No entanto, em última análise, este processo é muito significativo para entender a importância da juventude. Nesta fase crucial, foi mostrado como o papel da juventude é central nos processos de transformação social, e é por isso que uma análise precisa do papel da juventude é tão importante. No decorrer destes acontecimentos, algo tornou-se muito aparente. Quem conquista a juventude conquista a sociedade. Esta fórmula provou sua validade em todas as fases subsequentes da civilização. A fim de manter seu próprio sistema, as forças da civilização tentaram repetidamente usar o jovem através de vários métodos. Afinal de contas, desde o início da hierarquia, os opressores sempre perceberam as peculiaridades histórico-sociológicas da juventude descritas acima como uma ameaça. Por esta razão, os centros de poder queriam moldar a juventude de acordo com suas ideias, assim como queriam moldar o homem, a mulher, a sociedade. As políticas dos governantes do sistema contra a juventude se manifestaram com o objetivo de opressão, intimidação, corrupção e a intenção de canalizar a energia e o interesse da juventude em caminhos manobráveis. Sabem muito bem que uma juventude rendida ao sistema é a garantia para o futuro do sistema. Isto porque juventude significa futuro. As abordagens dos sistemas de dominação em relação aos jovens. Na sociedade neolítica, o papel da mulher era decisivo. A mulher equivalia à sociedade. Especialmente as mulheres idosas recebem enorme respeito devido ao seu conhecimento, experiência e conexão direta com a vida. O que as mulheres produzem e criam tem um grande valor nesta sociedade. Enquanto as mulheres estão mais voltadas para a agricultura e outros trabalhos na sociedade naquela época, os homens, em sua maioria, vão à caça. A caça tem regras peculiares, como a instalação de armadilhas e a morte da caça. Durante este tempo, o pensamento da mulher é dominante, o que está alinhado com uma compreensão da natureza viva. As regras da caça tinham se tornado cada vez mais contraditórias com esta forma de compreensão da natureza. A caça havia se desenvolvido cada vez mais como um passatempo, divertido e arbitrário, afirmando o domínio sobre a vida dos seres vivos. O domínio de um ser sobre outro era o começo de todos os tipos de hierarquias. Abriu o caminho para o domínio dos seres humanos sobre a natureza, dos homens sobre as mulheres e dos governantes sobre os oprimidos. Desta forma de pensar,
que mais tarde encontra sua expressão na ciência e filosofia positivista, alguns são sujeitos e outros são objetos. Isto significa que apenas alguns, equipados com direitos ilimitados, consideram justificada qualquer medida possível contra outros, como a lenta infiltração da filosofia da caça na sociedade. Uma catástrofe se aproximava. A filosofia do forte vencedor, portanto, tornou-se seu principal fundamento. A caça requer velocidade, agilidade e resistência. Ao mesmo tempo, os resultados são melhorados através da organização correta da caça. Nesses tempos, a caça organizada emergiu lentamente. O homem forte está prestes a aparecer no palco da história. Neste tempo, uma outra formação de classes também emerge. Enquanto a mulher é a autoridade dominante na sociedade, o homem idoso que sente-se excluído pensa que é impotente e inútil. Mesmo que ele tente, com sua experiência, ganhar um certo poder através da juventude que o cerca, sua busca por aliados continua. O ancião encontrou sua aliança ideal com o líder dos caçadores, que se opõe aos pensamentos da sociedade. Ambos se encontram em um profundo conflito com a sociedade. Com base nesta premissa, o interesse mútuo se transforma em um acordo. Ao incluir os xamãs, que também estão em oposição à sociedade, é construída a aliança central que definirá as fases posteriores. Uma fase de guerra cheia de mentiras e propaganda foi iniciada contra a sociedade e a juventude. Heber Apo expressa a política contra a juventude daquela época da seguinte forma: devemos também falar da pressão e dependência que os anciãos experientes mantêm contra os jovens na sociedade hierárquica. Chama-se gerontocracia. Enquanto, por um lado, os idosos se fortalecem através de sua experiência e sua força física diminui com o aumento da idade. Isso os faz colocar os jovens a seu serviço. Ao colocá-los espiritualmente sob sua influência, eles tornam todas as suas ações dependentes deles. Este fenômeno é também um importante pilar do patriarcado. Os anciãos usam a força física dos jovens para deixá-los fazer o que eles próprios querem. Até hoje, os jovens se tornam dependentes desta forma. A predominância da experiência e da ideologia não é fácil de ser quebrado. O desejo de liberdade dos jovens tem sua origem neste fenômeno histórico. Dos antigos sábios aos cientistas de hoje e suas instituições, o jovem é privado da parte crucial do conhecimento, conhecida como estratégico ou vital. Ao contrário, a informação que o jovem recebe é a informação que os adormece, os entorpece e torna sua dependência permanente. Quando o conhecimento é transmitido, os meios para sua implementação são retidos. Uma tática constante de dominação é a de atrapalhar. As estratégias e táticas e o sistema de pressão e ideologia dirigido contra a mulher também se aplica ao jovem. O desejo de liberdade da juventude não se deve à sua idade física, mas a esta pressão social específica. Termos como inexperiente ou calouro são termos de propaganda humilhante. No mesmo contexto, há também esforços para evitar que sua energia seja dirigida contra o sistema. A orientação precoce para a sexualidade e a doutrinação de dogmas rígidos servem a este propósito e a manutenção de ordem. É difícil deter um jovem que está pressionando pela liberdade. A juventude é o grupo social que, mais do que qualquer outro, é fonte potencial de preocupação para os sistemas. Como isto sempre foi conhecido pelos governantes, nada foi poupado em nome da educação da juventude, desde sacrifícios humanos até práticas ainda mais incompreensíveis. Esta subjugação da juventude, após a da mulher, desempenhou um papel decisivo na emergência de uma sociedade hierárquica. No entanto, também todas as sociedades estatais subsequentes procederam de forma semelhante com a juventude. Não é sem razão que o sistema que tem a juventude sob seu controle se considera mais forte. Uma juventude assim, alienada, pode fazer qualquer trabalho, assume as ocupações mais difíceis, incluindo o ofício da guerra. O jovem ainda é mantido dependente e sob controle, o que se deve basicamente à fraqueza dos idosos. Esta relação ainda desempenha um papel importante na manutenção dos sistemas dominantes. Tenho que enfatizar novamente, assim como a feminilidade, a juventude não é um fenômeno físico, mas um fenômeno social. Uma tarefa essencial das ciências sociais deveria ser liberar estes dois fenômenos das distorções que lhes são impostas. Guerras aconteciam com a ajuda do zigurate mais sistematizado. Isso trouxe consigo o acúmulo da superprodução e a concentração de recursos materiais. Tal fato
abriu o caminho para uma expansão dos zigurates. A expansão do sistema de zigurates anda de mãos dadas com a demanda por trabalhadores e soldados. Portanto, houve uma demanda pela juventude. No entanto, o recrutamento de trabalhadores e soldados não é tão fácil, porque existe uma realidade social que não conhece sequer o termo zigurate. As características comuns da vida são organizadas em formas de clãs e tribos. O novo sistema tem que declarar guerra a essas tribos ou tem que influenciá-las com propaganda. Outras possibilidades não existem. No fim, o sistema não se limitou a utilizar os dois métodos da maneira mais enganosa. Aqueles escravizados com violência bruta, seres humanos despojados de identidade, excluídos das tribos, foram atraídos para o novo sistema. O envio de jovens mulheres educadas no zigurate para os clãs e tribos, a fim de serem casadas com homens, surgiu como um meio especial e como um método importante. O casamento com essas mulheres bem educadas do templo era um enorme privilégio. A sociedade começou a acreditar que os templos são a casa de Deus. Assim, casar-se com uma mulher do templo foi equiparado a ganhar uma posição de nobreza. O resultado disso foi a integração no novo sistema. Seria errado alegar que a escravidão era imposta apenas com violência. Nesta fase, o poder de convencimento também foi intensamente utilizado. A juventude foi especialmente afetada por isto. Nas fases seguintes da civilização, estes e outros métodos semelhantes não perderam sua relevância. O sangue fresco dos jovens era derramado pelos deuses em cerimônias de sacrifício. Na sociedade de exploração de escravos, os jovens carregavam pedras para as pirâmides, eram usados como soldados em invasões e lutavam em arenas como gladiadores. Eram escravizados e corriam atrás de ordens. Embora houvesse métodos diferentes em lugares diferentes, a característica comum de todos os governantes é que eles faziam a juventude de servos, sem nada oferecer em troca. É a intenção comum da civilização, transformar os jovens em personalidades sem voz e leais. Até Sócrates defendia que cada aristocrata precisava de um menino do prazer. A pederastia constitui uma antiga prática grega. Nessa época, a Grécia alcançava o auge da filosofia. Nas ruas de Atenas, muitos podiam ser vistos discutindo livremente. Vários jovens gregos também se apaixonaram pela liberdade, insistiram em suas liberdades. Como uma juventude de pensamento livre, era mais difícil para os governantes controlarem Atenas. Como resultado, as classes dirigentes da cidade atacaram primeiro a juventude. Métodos como a castração foram aplicados. Em um curto período de tempo, o número de meninos do prazer em Atenas chegou a 20.000. Os jovens tornaram-se meninos do prazer e escravizados. Estavam totalmente controlados. Com a cultura da pederastia, a artéria pulsante livre da sociedade foi freada. Com o método da pederastia, a juventude grega era oprimida ainda mais facilmente. Torna-se claro que a juventude foi influenciada por diferentes poderes ao longo da história. Todos queriam formar um jovem de acordo com sua própria visão. Como todos podem ver, a mudança social vai em direção ao que a juventude apoia. Deste ponto de vista, ser jovem significa um círculo social, pelo qual todos lutam e no qual todas as dimensões ideológicas, políticas e sociais da luta social ocorrem em sua forma mais intensa. A juventude também está hoje exposta a diferentes influências de governantes e outras forças sociais. O poder governante e as forças do Estado querem formar a juventude de acordo com sua perspectiva, querem desenvolver personalidades que o sirvam. Por outro lado, diferentes elementos sociais querem formar a juventude de acordo com sua compreensão. A família, conhecidos e grupos similares querem influenciar os jovens para a continuação de sua própria comunidade. Naturalmente, há, em oposição a tudo isso, uma busca autônoma por parte dos jovens. Eles possuem o poder de criar o novo. A juventude está aberta a tudo isso, mas também questiona tudo ao mesmo tempo. Possui uma enorme sede de conhecimento. Pode-se também chamar o período da juventude de período da sede de conhecimento e de questionamento de tudo, porque a época de entendimento, de compreensão e de julgamento começa durante esse tempo. A fase que começa para o ser humano com o julgamento e que termina com a formação de uma personalidade é chamada o tempo da juventude. Esta indiciocrasia de questionamento intenso pode abrir caminho para as contradições entre o poder estatal e a juventude, até as contradições com aspectos conservadores tradicionais sociais. O crescimento também comporta riscos. Os poderes da sociedade, há muito estabelecidos, insistem no status quo. Por causa disso, pode haver desejo e medo em relação ao crescimento e ao desenvolvimento, e isto nos leva ao ponto de nos colocarmos em uma situação de risco e de perigo. Esta atitude, conhecida como conservadorismo social, expressa o desejo de continuar o status quo. A juventude, por outro lado, sempre quer mudanças e algo novo. A juventude é um obstáculo para as forças conservadoras.
O tecido social espera da juventude sua continuação e não quer ser colocada em perigo. É por isso que atrapalha a juventude e tenta torná-la conservadora. Isto traz uma contradição positiva, que ocorre junto com o movimento social e a mudança. Desse fenômeno surge o chamado conflito geracional. Esta é a razão pela qual a juventude está em constante oposição e conflito com a antiga ordem societal. Entretanto, como enfatizado, este conflito e contradição expressa uma situação positiva de conflito. De uma perspectiva social, isso tem um aspecto positivo. A sociedade tem que estar aberta para, e não totalmente desdenhosa, à busca da juventude. A juventude, por outro lado, tem que voltar sua busca para o desenvolvimento e o avanço, e não para a destruição do tecido social. Esta é a contradição positiva do fenômeno descrito. Neste sentido, há uma luta, assim como uma unidade entre a sociedade e a juventude. A contradição fundamental da juventude não é contra a sociedade, mas contra o sistema civilizacional estatista, baseado no poder, a ordem monopolista, opressiva e colonial. O sistema civilizacional colonial mantém a exploração através da dominação e mantém, por sua vez, sua dominação através da exploração. O sistema colonial quer forçar esta dominação sobre os seres humanos desde a tenra idade. O objetivo é formar a personalidade ao longo das linhas do poder e da estatização durante o tempo em que esta ainda está em formação. Isto é visto como o método mais eficaz. Este é o ponto em que a juventude é confrontada com maior ataque e tentam aliená-la de sua natureza. A grande e fundamental contradição da juventude tem que ser definida desta forma. A luta dos jovens contra esta contradição é destrutiva. Há uma diferença em relação à contradição construtiva e a luta entre a sociedade e a juventude. É necessário separar estes dois aspectos um do outro, equacionar a atitude conservadora da sociedade que tenta colocar a juventude sob seu controle e assegurar o status quo com a atitude dos poderes governantes e das forças do Estado que querem transformar a juventude em seus escravos, servos, burocratas e trabalhadores, significa pavimentar o caminho para erros graves. Outra abordagem em relação à juventude é generalizar o que pode levar a efeitos adversos. Enquanto, por um lado, há jovens que o sistema dominante busca transformar em escravos por meio da violência, por outro lado, há jovens que vivem com a sociedade, especialmente nas áreas rurais, defendendo uma vida moral. Por exemplo, um jovem que ainda trabalha no campo ou é um pastor tem medo de se tornar um trabalhador ou de ter que servir nas forças armadas. Este é o caso porque a natureza da juventude carrega valores democráticos comunitários. Mesmo que o jovem esteja persistentemente acostumado a apostar durante seu tempo de escola, ou os jovens e a família fiquem endividados durante seu tempo de educação, ele pertence ao grupo social mais distante da propriedade privada. A nível emocional, o jovem sente que a propriedade é um roubo social. Mesmo que o jovem ainda não esteja consciente de que toda a classe média e círculos burocráticos vivem suas vidas com a mais-valia roubada da verdadeira classe trabalhadora, eles sentem dentro de si que as discussões conduzidas em casa, que a estrutura familiar fraturada e o círculo vicioso no qual se encontra lhe geram um profundo desconforto. Ou ele também rouba como os governantes e aceita uma vida imoral, ou alcançará os honrosos ideais de liberdade e mostrará força para a mudança. A juventude sente profundamente esta contradição, uma realidade que estava alienada de sua natureza certamente existente. Um jovem que está desligado de sua natureza entrou numa classe totalmente diferente. Está mentalmente exausto e, devido ao contínuo bombardeio do sistema, sem energia e demanda, desconectado de sua natureza. Não se pode mais chamá-lo de jovem. Carrega uma aparência adoentada, virulenta, antissocial. Em conclusão, a juventude tem sido vista como um grupo que deve ser controlado pelo sistema civilizacional, especialmente um sistema civilizacional capitalista. Neste processo, o principal raciocínio contra a juventude é usar sua falta de experiência. Algumas informações não são dadas intencionalmente aos jovens. Nunca lhe será dado qualquer espaço em instituições estratégicas do Estado. O jovem é feito para acreditar e deve amadurecer adequadamente. Desta forma, tentar-se domar os jovens de forma persistente. A política de domesticação é mais fortemente praticada nas escolas, especialmente nas aulas de história. A verdade é distorcida. Um jovem que não conhece o passado ou cuja mentalidade foi envenenada com conhecimentos falsos só pode seguir pelo caminho errado.
A maior parte do que diz respeito à vida é aprendida na juventude. Durante este período, um ser humano ganha consciência e mentalidade. Nesta fase, tenta-se entorpecer o jovem com uma distorção da realidade. A juventude está sendo preparada para a guerra e rituais de sacrifício, com fronteiras de Estado desenhadas artificialmente que são impostas como uma retórica doméstica errada pelos governantes, assim como um patriotismo e nacionalismo equivocados, que consideram cada pedra como sagrada. Assim como a cidadania fanática, novos jovens dóceis são formados. Os jovens são formados a aprender de cor a seguir tarefas. Primeiro, ir aos militares. Segundo, estar preparado para qualquer trabalho. E terceiro, não pensar, não questionar e não responder. Desta forma, tenta-se integrar os jovens em uma sociedade de rebanho apolítico, que não faz nenhum barulho. Os governantes têm um profundo medo de que sua estrutura desmorone. Na era da informação, uma desculpa como a inexperiência perdeu o sentido. Os jovens podem encontrar rapidamente as respostas certas. Dependendo do sistema de referência, podem decidir por si mesmos o que é certo e o que é errado. Quando o jovem encontra o caminho para si, ele está, em primeiro lugar, na luta, sujeito à condição de que ele confia na sociedade e em si mesmo.